A Conferência Inspire Online apresenta o pastor Mário Ruiboto, pastor da Hillsong Portugal. Motivado pelo seu compromisso e paixão, o pastor Mário começou com um pequeno grupo de reflexão bíblica que se expandiu e se tornou uma grande influência por todo o país de Portugal. Ele tem atuado como incentivador e libertador do potencial das novas gerações e acredita que cada uma delas tem algo de novo a acrescentar às anteriores. Também tem o grande desafio de ser e transformar líderes em excelentes comunicadores da mensagem que proclamam, deixando uma marca na história. O nosso quarto preletor da Conferência Inspire Online Brasil é o pastor Mário Ruiboto. Olá, o meu nome é Mário Ruiboto, sou o pastor da Hillsong Portugal e é para mim um imenso prazer e honra poder falar para todos vocês que estão a participar na Conferência Inspire. Eu já tive a oportunidade de pregar várias vezes ao vivo na Conferência Inspire, mas é uma grande honra poder, através da internet, pregar e falar para todos os participantes desta grande conferência que tanto inspira o Brasil e não só, e o mundo inteiro. É uma honra, mais uma vez, poder colaborar com o meu amigo, pastor Carlito Paes, pessoa que eu muito admiro e que é um grande amigo meu e da minha família e também da nossa igreja. Então, é mesmo uma grande honra poder participar nesta grande conferência que é a Conferência Inspire. Eu queria trazer até vocês uma palavra que eu acredito que é de grande desafio para nós nos tempos em que estamos a viver. E o título da minha reflexão hoje, para todos os participantes da Conferência Inspire, é Liderando com lucidez em tempos de desafio. Liderando com lucidez em tempos de desafio. E queria ler no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 10 a 14, Êxodo 14, 10 a 14, e vou ler na versão O Livro. Aproximando-se o exército egípcio, o povo de Israel viu-os à distância, correndo na direção deles, e ficaram terrivelmente atemorizados, começando a gritar ao Senhor por ajuda. Puseram-se até a dizer a Moisés: não havia bastantes sepulcros no Egito? Que necessidade havia de nos trazeres para aqui para acabarmos por morrer neste deserto? Para que é que nos tirastes de lá? Nós sempre te dissemos que nos deixasses em paz e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que vir a morrer neste deserto. Contudo, Moisés disse ao povo: não estejam assim receosos, tenham calma, estejam em paz e hão de ver a forma maravilhosa como o Senhor vos vai salvar hoje. Nestes egípcios que estão a ver, aí a chegar, nunca mais hão de pôr os vossos olhos em cima. O Senhor mesmo combaterá por vocês e vocês não farão mais do que assistir a tudo. É tão importante, principalmente nos tempos tão desafiantes, vamos assim dizer, que nós estamos a viver, é tão importante a Igreja de Cristo como um todo, o corpo de Cristo como um todo, ter uma posição de esperança, de luz para os povos, para as nações, para as cidades e também de lucidez. Num mundo tão conturbado, com tanta confusão, com tanta informação cruzada, a Igreja foi chamada, como sempre aliás, a ser um canal de luz, de esperança e de lucidez para a nossa sociedade. E sabem, como líderes, nós temos uma responsabilidade de liderar em qualquer tempo. Os tempos, as estações não são iguais. Nós temos o inverno, nós temos o verão, temos o outono, temos a primavera e na vida é a mesma coisa. E nós hoje estamos a passar uma estação meio complicada, uma estação que eventualmente nenhum de nós, no nosso tempo de vida, alguma vez passou e eventualmente nunca mais iremos passar estação semelhante no nosso tempo de vida. Mas nós fomos chamados para liderar a Igreja em qualquer tempo. Não somos nós que escolhemos os tempos, não somos nós que escolhemos as estações,
Nós escolhemos abraçar a chamada, o propósito de Deus para a nossa vida. E venha que tempo ou que estação vier, nós mantemos a mesma responsabilidade de liderar. E liderar com lucidez em todo o tempo. E liderar seja qual for a estação. Então, neste tempo, eu queria compartilhar os desafios que uma liderança tem de liderar com lucidez nos tempos em que nós estamos a viver. Sabem, nós devemos liderar a Igreja de Cristo não ao sabor da mentalidade dominante, não ao sabor, nem sempre a opinião dominante é a direção certa para percorrer. E nesta passagem que nós acabamos de ler, acerca da saída do povo de Israel do Egito e da sua libertação e da maneira como Moisés os conduziu nessa libertação, nós podemos perceber que nem sempre a opinião dominante, ela carrega a direção de Deus para as nossas vidas. E sabem, nós não temos que ir ao sabor da mentalidade e da linguagem dominante, mas devemos manter a nossa postura, não porque somos melhores do que ninguém, não porque nos achamos superiores a quem quer que seja, mas porque nós estamos fundados em Cristo. E é o nosso fundamento, ou sobre quem nós estamos fundados, que nos dá essa segurança de liderar muitas vezes contra a corrente. Não é fundados nas nossas capacidades, não é fundados nas nossas habilidades pessoais, é fundados em Cristo, e é isso que nos dá essa capacidade. E eu queria chamar, ou fazer este ponto de atenção, exatamente para que nós não nos possamos orgulhar ou deixar que a soberba entre, mas que nós possamos perceber que a nossa força para liderar com lucidez em tempos de desafio vem de Cristo, vem de onde nós temos a nossa fé, vem de onde nós colocamos o fundamento da nossa liderança. Nesta passagem do livro de Êxodo, em que Moisés lidera o povo de Israel na sua saída da escravidão do Egito, eis que surge um momento de grande desafio. O povo fica encurralado entre o Mar Vermelho à sua frente e os exércitos poderosos do Faraó, que entretanto tinham saído no encalce do povo de Israel recentemente liberto. E de repente, Moisés, ao liderar o povo, ficou numa situação complicada, ficou encurralado entre o Mar Vermelho e o exército que os perseguia já fazia algum tempo. E encurralado é uma situação difícil porque ele não tinha aparentemente solução. Ele não tinha potencial bélico para enfrentar um exército preparado como o exército de Faraó e não tinha capacidade não tinha meios, não tinha barcos, não tinha capacidade de atravessar o mar. Ou seja, ele sentiu-se numa liderança do povo encurralado entre duas coisas que ele não dominava. Duas coisas que ele não tinha meios ou recursos para enfrentar, nem uma nem outra. E o facto deles terem ficado nesta situação encurralada levou a que o povo entrasse em pânico. O povo ficou com medo. E há razões para ter ficado com medo. Porque diante deles tinham um mar intransponível, sem meios para o passar, e atrás deles tinha um exército feroz, bem treinado, pronto para os matar. E então o povo entrou em pânico e ficou com medo. E pessoas em pânico normalmente fazem três coisas. Pessoas em pânico normalmente fazem três coisas. A primeira é que dizem coisas que não são as mais certas. Quantos de nós, em momentos de desespero, já não deixamos sair pela nossa boca coisas que não são as mais certas? E aqui nós vemos o povo a dizer as coisas, coisas como, por exemplo, não havia sepulcros suficientes no Egito para nos enterrar? Isto é uma ironia, não é? Mas é uma expressão de desespero. Mas nós viemos para aqui para morrer, não havia sepulcros suficientes no Egito para nos sepultar, ou, por exemplo, coisas como mais valia termos continuado escravos. Ou seja, eles trocavam
a sua liberdade pela sua segurança. Eles estavam dispostos a trocar a sua liberdade pela sua segurança. Como se a liberdade deles dependesse de Faraó. Eles ainda não tinham entendido que a verdadeira liberdade deles dependia de Deus. E eles estavam dispostos a trocar a liberdade que Deus lhes tinha dado por uma pseudo-segurança de pelo menos não morreriam à fome ou numa morte horrorosa no Egito. Então, pessoas com medo dizem coisas que não são as mais certas. Pessoas com medo e em pânico tiram conclusões que não são as mais corretas. E a conclusão do povo era: é melhor nós voltarmos. Deus tinha trazido Moisés de apacentar os rebanhos do seu sogro, arriscando a vida dele para entrar no Egito, onde ele era procurado por homicídio. Enfrentou o Faraó, fez um pedido ousado para libertar o povo. E agora o povo estava a considerar ou a concluir que era melhor regressar ao lugar onde Deus tinha dito para eles saírem. Ou seja, pessoas com medo e em pânico tiram conclusões que não são as mais certas. E, em terceiro e último lugar, pessoas em pânico acabam por tomar decisões que não são as mais corretas. Ou seja, pessoas em pânico dizem as coisas que não são as mais certas. Pessoas em pânico tiram as conclusões que não são as mais corretas. E pessoas em pânico acabam por tomar as decisões que eventualmente mais tarde se vão arrepender. E foi aqui, perante este contexto, esta pressão toda que o povo estava a fazer sobre Moisés, que Moisés liderou com lucidez em tempos de desafio. E eu não sei, e perdoem-me a comparação, mas eu não sei se é isso que Deus não está a pedir de todos nós, pastores e líderes, para nós aprendermos a liderar num meio onde há tanto ruído, num meio onde há tanto medo e tanto pânico e tantas opiniões e tanta gente a dizer tanta coisa, a nós nos levantarmos e liderarmos com lucidez. Eu não estou a falar acerca de liderarmos com loucura. Não, não é isso. Moisés não foi louco. Moisés não se mandou para cima do mar com o povo todo, não tomou a decisão de enfrentar os exércitos de Faraó, porque ele sabia que isso era uma loucura. Ele podia ter dito: bem, Deus está connosco, vamos enfrentá-los. Não, ele não foi louco, mas ele foi lúcido. E ser lúcido é manter o equilíbrio. E como é que Moisés liderou com lucidez? Ele lembrou-se: se foi Deus que me tirou da segurança e do conforto da minha terra ou da minha família, de apacentar as ovelhas, que eram, diga-se de passagem, era um trabalho que não tinha grande risco, apareceu-me num arbusto a arder, falou comigo e pediu-me para eu arriscar a minha vida, de voltar ao Egito, enfrentar uma terra hostil, onde eu era procurado por homicídio, procurar falar com o Faraó e fazer-lhe um pedido que poderia ser considerado um ultraje. Deixa o meu povo sair em liberdade. Se eu arrisquei a minha vida para fazer isso, para obedecer à voz de Deus, e se Deus miraculosamente, enviando todos aqueles sinais e as pragas, etc., nos libertou do Egito, será que é agora que temos que voltar para trás? Não. Não faz sentido nenhum. Ou seja, isto é lucidez. Ele não cedeu ao pânico, ele não cedeu à pressão, ele ficou lúcido. Não. Se Deus me ajudou a sair da minha função de pastorear as ovelhas, arrisquei a minha vida, Deus ajudou-me, Deus protegeu-me, consegui falar com o Faraó, Deus deu uma graça. Lembra-se, Moisés era gago, ele não era fluente. E Deus ajudou. Deus concedeu-lhe essa graça e esse poder para libertar o povo, para agora voltarmos para trás. Desculpem, isto não é lúcido. E nestes tempos, meus amigos, pastores, líderes que me estão a ouvir, Deus pede de nós lucidez, equilíbrio, que nós possamos parar
e às vezes colocar uns headphones, não é? E tapar os nossos ouvidos de todo o ruído e centrarmos em Deus e lembrar da nossa chamada. Lembrar de onde Deus nos tirou e para onde Deus nos vai levar e mantermos a nossa lucidez nestes tempos. Meus irmãos, nós precisamos de manter a nossa lucidez. Nem o medo, nem a loucura. A lucidez. A lucidez baseada na chamada que Deus tem para nós e no propósito de Deus para a igreja. Para a nossa igreja. E foi isso que Moisés, contra todas as vozes, ele manteve. Ele manteve liderança firme, mas com lucidez. Não foi casmurro, não foi louco, ele baseou-se na chamada de Deus, na voz de Deus. Deus chamou-me. Deus fez o milagre de me usar a mim para falar com o faraó contra todas as probabilidades. Nós convencemos o faraó pelos mais diversos sinais que Deus mandou. Ora, se Deus esteve conosco até aqui, não é para voltar para trás. E eu quero dizer a todos vocês que me estão a ouvir, este não é tempo de voltar para trás coisa nenhuma. Este é tempo de olhar para a frente e avançar baseado naquilo que Deus nos concedeu com equilíbrio, com lucidez. E eu queria rapidamente falar de 3 características que estão em Moisés e que estão em todos aqueles que lideram com lucidez em tempos de desafios como estes que nós estamos a viver. Primeiro, líderes lúcidos são líderes que veem além dos obstáculos. Moisés sabia que Deus os tinha liberto da escravidão do Egito e que havia uma promessa. Havia uma promessa bem anterior a ele. Uma promessa de uma terra prometida para o povo de Israel. E ele baseou a sua ação nessa promessa. E só quem baseia a sua vida sobre as promessas de Deus, sobre a chamada de Deus, é que consegue ver além dos obstáculos. Ele tinha um obstáculo à frente dele chamado Mar Vermelho. E ele não tinha meios naturais de o ultrapassar. Mas ele conseguiu ver que além do mar, porque eles iam nessa direção, além do Mar Vermelho, estava o destino que Deus tinha para ele e para o seu povo. E foi baseado nessa promessa que ele conseguiu ver mais além. Ele decidiu que aquilo que ele via no momento não ia cegar aquilo que ele via no propósito. E eu queria chamar a atenção de vocês destas 2 coisas. Nem sempre aquilo que nós vimos no momento é igual àquilo que nós vemos no propósito. Às vezes, no momento nós vemos uma coisa, mas quando olhamos para o propósito nós vemos outra. Se nós nos focarmos somente naquilo que vemos no momento, nós podemos ficar cegos quando olhamos para o propósito e deixamos de ver aquilo que o propósito nos está a mostrar. E o meu desafio nestes tempos, que são tempos difíceis, é que todos nós, e principalmente pastores principais, pastores séniores, que nós possamos ver não apenas o imediato, mas o propósito. Qual é o propósito para a tua vida? Qual é o propósito para a tua igreja? Não deixes que nenhuma circunstância te cegue. Claro que isto pode nos levar a ter que mudar muita coisa, mudar muitas estratégias. Tudo bem, mas não deixes que nada cegue o propósito que Deus tem para ti e que Deus tem para a tua igreja. Faz como Moisés. Não deixes que aquilo que vês no momento cegue aquilo que tu vês no propósito. Porque Deus nos chamou para liderar por propósito. Amém? Liderar por propósito. Então não vamos ficar cegos para o propósito. Não vamos deixar que o momento cegue o nosso propósito. O mundo, principalmente os tempos que nós vivemos, estão cheios de sombras, de incertezas. E aquilo que nós conseguimos ver nem sempre é a verdade toda.
está enublado, é como se andássemos no nevoeiro. Nós não conseguimos ver tudo. Há muita, não é? Há muita neblina no ar, há muita sombra, há pouca definição nas coisas. Estes são os tempos que nós estamos a viver e mais do que nunca, Deus nos chamou para liderar com lucidez. Em tempos onde a visibilidade é curta, Deus nos chamou para liderar com lucidez. Que nós possamos tomar decisões baseadas no equilíbrio e na lucidez que nós temos, que vem de sabermos que Deus tem um propósito para nós e Deus tem um propósito para as igrejas que nós lideramos. É baseado nisso que vem a nossa lucidez. E às vezes podemos andar apenas passo após passo. Não conseguimos ver muito, mas vamos passo após passo. Não deixar que o momento segue a visão que vem do propósito. Moisés viu além do Mar Vermelho e viu a terra da promessa. Não deixes que as decisões que tu tomes sejam apenas determinadas pelo imediato, mas por aquilo que é eterno. É um erro muito grande em liderança, e principalmente em tempos como estes. Uma decisão de fundo errada agora, que até pode parecer adequada, ou até pode parecer, olha, vamos dizer, é como a maré está a ir, pode causar uma divergência, um afastamento mais à frente do propósito que Deus tem para nós. É importante neste tempo nós ficarmos firmes na chamada que Deus tem para nós. Abertos a mudar, abertos a fazer mudanças, abertos a mudar os modelos e os formatos, não é? Todos nós fomos obrigados a mudar de uma semana para a outra, até o formato da maneira como nós fazemos as nossas celebrações dominicais. Abertos a isso. Mas isso não quer dizer que a gente abdique da nossa missão e do nosso propósito. E eu chamo a atenção para todos os pastores e líderes. Estes são tempos de liderar com lucidez. E isso implica ficarmos firmes nos propósitos que Deus tem para nós e não tomarmos decisões precipitadas. Se Moisés fosse apenas a olhar para aquilo que todo o mundo estava olhando, ele tinha voltado atrás. Mas porque ele manteve a lucidez de Moisés foi o passo para o milagre. E eu quero dizer aqui uma coisa. Eu acredito que quando nós lideramos com equilíbrio, nós criamos uma plataforma para que Deus possa fazer milagres. Eu acredito que lucidez em tempos de desafios abrem a porta para o sobrenatural de Deus. Não é o medo, nem é a loucura. É a lucidez. É o equilíbrio, que é um fruto do Espírito. A temperança. Então, Moisés viu para além dos obstáculos. Será que nós temos líderes e pastores nesta conferência que mesmo passando por momentos de desafio conseguem ver além dos obstáculos? Eu oro a Deus para que saias daqui inspirado e consigas ver propósito além dos obstáculos. Segunda coisa, líderes lúcidos ouvem o que os outros não conseguem ouvir. Líderes lúcidos ouvem o que os outros não conseguem ouvir. Quando o povo de Israel começou a protestar, a murmurar, e que queria voltar para trás, Moisés teve uma capacidade, e é uma capacidade invulgar. Porque não é fácil nós resistirmos a uma pressão de opiniões unânimes em que toda a gente quer ir numa direção. E a realidade, segundo o texto da Bíblia, é que todo o povo estava a dizer que mais valia voltar para trás. E se há alturas em que é difícil liderar, é quando nós temos uma voz dominante que nos quer empurrar para uma direção que nós sabemos que não é de Deus. É difícil. É preciso coragem, é preciso firmeza e, mais uma vez, é preciso lucidez. Porque a realidade é que, apesar de toda a pressão que Moisés estava a sofrer da opinião do povo para voltar para trás, a realidade é que todo o povo acabou por seguir Moisés. Ninguém voltou para trás. Qual o segredo de tamanha liderança? Porque isto é liderança.
levar pessoas que tinham uma opinião diferente da dele a seguirem a decisão dele. Isto é verdadeira liderança. Porque não havia unanimidade. Ele não havia uma unanimidade a dizer, não, vamos em frente. Não, toda a gente queria andar para trás. Mas ele, e este é um exemplo incrível de liderança, contra todas as opiniões, ele conseguiu levar toda a gente, diz a Bíblia, que nenhum do povo se perdeu. Que exemplo fantástico. Olha, eu quero este tipo de liderança na minha vida para a minha igreja. Eu não quero que nenhuma das minhas ovelhas se perca nesta fase de pandemia e de complicação. Não quero. E este é um exemplo tremendo. Ninguém se perdeu, mas o que é mais fascinante é que ninguém se perdeu porque toda a gente o seguiu, apesar de toda a gente ter uma opinião contrária à direção que ele estava a tomar. Qual o segredo de conseguir convencer pessoas que têm uma opinião diferente, que era uma opinião suicida, mas era fruto do momento, a seguirem a sua decisão? Eu creio que o segredo é lucidez. Porque lucidez abre os olhos. Sabem, ira não resolve. Nós nos tornarmos rudes com as pessoas não resolve. Nós começarmos a... Às vezes, quando nós... E acontece, vocês sabem que acontece, principalmente se nós somos os pastores principais, é natural que a gente veja aquilo que mais ninguém vê. E é natural que as pessoas não entendam. E muitas vezes isso pode provocar quase como uma revolta e nós reagimos quase como a bater nas pessoas, a chamar nomes a elas, vocês não têm fé, etc. Mas isso não é liderar. Por muito que às vezes nos apeteça fazer isso não é liderar. Liderar é manter a postura e a lucidez e ser firme. E Moisés, ele foi lúcido. E a lucidez de Moisés era baseada no seguinte: se Deus me chamou de onde chamou, sendo eu quem sou, a pessoa mais improvável para fazer o que eu estou a fazer, é porque de certeza Deus está connosco e Ele nos vai ajudar. Então, olhando para trás, olhando para a história até aqui, Deus tem sido fiel. Deus tem ido contra todas as probabilidades. Será que é agora que Ele nos vai abandonar? Não! Deus vai estar também connosco e vai nos ajudar. Isto é lucidez. Ele não disse, não, é para ali porque é para ali. Não, vamos para o Mar Vermelho porque Deus me está a dizer que é para o Mar Vermelho. Não, ele foi lúcido. Ele agarrou e explicou, vejam como Deus nos trouxe até aqui. Ei! E nestas alturas, nós temos que agarrar a palavra de Deus e trazer lucidez às pessoas. Não é bater nas pessoas, não é fomentar o pânico nem o medo das pessoas, ou não é chamar-lhes nomes e dizer que eles não têm fé e que eles são uns medrosos. Não, isso não resolve nada. É trazer lucidez e pensarmos e que eles percebam que nós pensamos neles e nos filhos deles em primeiro lugar. Moisés não estava a fazer isto por ele, porque por ele tinha ficado onde estava. Ele estava a fazer por eles. E liderança lúcida sempre passa uma mensagem que pode não ser por palavras, mas que é apreendida no espírito das pessoas. E a mensagem da lucidez é: Ele preocupa-se connosco. Ele quer o nosso melhor. Vamos então ser líderes com lucidez e que as pessoas percebam que a nossa principal preocupação são elas, porque foi isso que fez com que Moisés arrastasse o povo atrás dele, mesmo tendo o povo uma opinião diferente. E isso vem do facto de nós, como líderes, ouvirmos aquilo que outros não ouvem. Ouvir a voz de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E terceiro e último lição desta passagem acerca de liderar com lucidez é que líderes lúcidos vão onde outros consideram impossível ir. Eu vou repetir, líderes lúcidos vão onde outros consideram impossível ir. Sabem, a maioria considerava impossível sair daquela situação em que o povo se encontrava. Mas Moisés teve a coragem de colocar o pé nas águas do Mar Vermelho. E sabem, é interessante
porque ele sentiu o frio da água, não é? Ele pôs o pé e sentiu o pé molhado da água. E sabem, líderes lúcidos que lideram em tempos de desafio sabem tomar decisões que têm um risco, que sabem que têm os seus riscos, mas há uma lucidez associada que é: eu sei que eu tomo um risco, mas eu tenho a certeza de que Deus está comigo. Sabem, é muito importante nós aliarmos à coragem a lucidez de saber que essa é a direção de Deus. Porque ter coragem para ir em direções que nós não sabemos que é de Deus pode ser catastrófico. Pode ser catastrófico e arrastarmos pessoas para a catástrofe connosco. É por isso que é muito importante nós sabermos a quem damos ouvidos. Até como líderes e pastores principais, é muito importante termos na nossa vida pessoas que têm acesso à nossa vida e que a gente ouça. Que têm influência sobre nós. E que sejam pessoas com provas dadas, com lucidez no percurso. Porque coragem sem lucidez pode ser catastrófico não apenas para nós, mas para todos aqueles que nos seguem. Então é importante nós tomarmos decisões corajosas, mas a base da decisão não é a nossa coragem, é a certeza de que Deus está nesta direção. É que às vezes muitos líderes, eles colocam o ênfase na sua grande coragem e baseiam a decisão na sua coragem. Mas sabem, isso não é liderar com lucidez. Liderar com lucidez implica ter coragem, mas nós não colocamos a base da decisão na coragem, mas no facto de nós sabermos que Deus está nisto. E essa é que é a grande diferença. É por isso que em termos de desafios, há pessoas que têm muita coragem, mas fazem grandes disparates, grandes bobagens. E fazem porque baseiam a decisão na coragem deles. Dizem: eu sou um líder muito corajoso, eu não tenho medo de fazer isto. E sabem, isso pode ser catastrófico mesmo. Sabem, a questão não é o quão corajoso eu sou. A questão é quanto eu confio e ouço a voz de Deus. Essa é que é a questão. Quanta certeza eu tenho de que esta é a direção que Deus tem para mim. Não é a minha coragem. A minha coragem vale zero para as pessoas, se ela não for fundada na palavra de Deus e na direção de Deus. Há muitos líderes que são corajosos e arrastam pessoas para o abismo. Porque as decisões que eles tomam realmente são corajosas, mas são baseadas em quê? A coragem só faz sentido se houver lucidez. A coragem só faz sentido se ela for baseada naquilo que Deus diz e não na própria coragem do líder. Nós precisamos de líderes corajosos? Claro que precisamos. Mas a coragem por si só não é um valor absoluto. Coragem sem lucidez pode ser catastrófico. É importante termos coragem para tomar decisões quando nós temos lucidez na decisão que estamos a tomar. E sabem, nestes tempos, nós precisamos de líderes lúcidos. Líderes temperados. Líderes que sabem realmente aquilo que é a direção de Deus e que põem as pessoas em primeiro lugar. E é essa lucidez que arrasta as pessoas atrás de nós. A Bíblia está cheia de histórias improváveis. Davi e Golias. Sabem, a história de Davi e Golias é uma história interessantíssima, porque é uma história de coragem. Davi, e a Bíblia diz que Davi era um homem de gentil aspecto, não era nenhum guerreiro. O Golias era enorme, não é? Calcula-se que ele tinha perto de 3 metros de altura. Então, ou seja, Davi, ele precisou de coragem para enfrentar Golias. Mas é interessante, se nós entendermos a história de Davi, onde é que ele baseia a sua coragem? Ele não diz assim: eu não tenho medo nenhum de enfrentar este gigante, porque eu treinei. Eu fui para a academia e treinei. Eu fui tirar um curso de artes marciais e sou capaz... Não, isso era o abismo dele. Isso era uma catástrofe total. Golias arrancava-lhe a cabeça. A coragem dele não foi baseada nele. Ele disse: um dia veio um urso e Deus ajudou-me e eu venci esse urso. Um dia veio um leão e Deus ajudou-me e venci esse leão. Ou seja,
E quem é este filisteu incircunciso para atormentar o povo de Deus? A coragem dele não estava na força dele, a coragem dele estava em Deus. E por isso ele venceu. Pedro andou sobre as águas. Porquê que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus disse, Pedro vem. Ele teve coragem, mais do que os outros que ficaram no barco. Mas ele teve coragem. Não porque ele pensasse, bem, eu sei andar sobre as águas. Não, ele não sabia. Mas ele confiou no chamado de Deus. E essa deve ser a nossa lucidez. Confiar no chamado de Deus para a nossa vida. Confiar no propósito de Deus para a nossa vida. Todos estes personagens que eu vos falei, Davi, Pedro, todos eles fizeram o que fizeram a partir de uma posição muito desconfortável. Eles sabiam que por eles próprios eles não tinham condições de fazer o que fizeram. Mas eles foram onde mais ninguém foi porque eles confiaram em Deus e na voz de Deus e tiveram a lucidez de colocar a voz de Deus à frente dos medos deles, à frente dos receios deles, à frente das capacidades deles. E é isso que nós precisamos nestes tempos. Colocar a voz de Deus à frente de nós mesmos. Se calhar este é um tempo muito importante para a liderança global, de todos nós nos humilharmos e deixarmos de confiar nas nossas próprias capacidades e pôr toda a nossa fé naquilo que Deus é capaz de fazer. Ou seja, que Ele cresça e que eu diminua. Sabem, quando o desconforto e a insegurança baterem à nossa porta, se calhar é uma grande oportunidade para nós encontrarmos a nossa segurança firmemente em Deus. E estes são tempos em que Deus está a abanar as coisas para que aquilo que é abalável caia e aquilo que é inabalável permaneça. E eu acredito que todos vocês que estão na conferência Inspire estão aqui porque têm um propósito de Deus. E eu oro a Deus para que aquilo que é abalável na nossa vida caia e aquilo que é inabalável permaneça. E que nós possamos liderar as nossas igrejas não naquilo que é abalável, mas baseado naquilo que é inabalável. E aquilo que é inabalável pode vir o que vier, que não vai cair, porque vem de Deus. É inabalável. E queria terminar lendo o Salmo 91, no versículo 2, na versão O Livro. Quero declarar, Deus é o meu refúgio, o meu lugar forte. Confio plenamente nele. E esta é a base da nossa lucidez. Nós confiamos plenamente nele. E eu oro a Deus para que todas as igrejas representadas por vocês, que vocês possam nas liderar baseado na lucidez que vem do facto de nós confiarmos plenamente em Deus. E eu oro a Deus e profetizo para que todas as igrejas possam experimentar crescimento, todas as igrejas possam experimentar um tempo novo. Claro que é desafiante, claro que é muito desconfortável, temos que mudar algumas coisas, mas que nós possamos ficar firmes no propósito para o qual Deus nos chamou. Pastor, colega, Deus não te chamou só para vires até aqui. Deus chamou-te para completares a jornada. Este não é um tempo para desistir, este não é um tempo para baixar os braços, este é um tempo para nós liderarmos com lucidez. Liderar com lucidez em tempos de desafio. Eu oro a Deus para que possam ser abençoados com esta palavra e que esta conferência realmente seja um marco na vossa vida. Porque se for um marco na vossa vida, vai ser um marco na vida daqueles que vocês lideram. Que Deus os abençoe e continuem firmes no propósito e na chamada que Deus tem para vocês.